Nesse nosso caso de hoje, uma mulher vai até a casa da sua irmã e ela encontra uma cena muito perturbadora. E depois, o que os policiais descobrem deixa esse caso ainda pior. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal. Deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante. Deixa um comentário dando a sua opinião sobre esse caso aqui. Compartilha o vídeo com os amigos e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Nascida em 17 de fevereiro de 1977, em Sayville, Nova York, Michelle Young era vista pela família e amigos como uma jovem muito querida. Com seu sorriso contagiante e sempre muito confiante, ela rapidamente se tornou uma figura adorada em sua comunidade. Como co-capitã do time de líderes de torcida da Sayville High School, a presença radiante de Michelle era uma constante no anuário escolar, refletindo sua popularidade e personalidade vibrante. Depois que se formou na escola, ela decidiu se tornar advogada, um sonho que a levou a uma universidade na Carolina do Norte, onde se formou. Ao sair de uma cidade muito movimentada para a tranquila de Hawley, foi um pouco difícil no início, mas aos poucos ela se acostumou com a nova vida. Na universidade, ela continuou a brilhar. De início, ela já se juntou à equipe de líderes de torcida da universidade, mas eventualmente se afastou para se concentrar em seus estudos. Sua dedicação valeu muito a pena quando ela se formou, preparando o cenário para uma carreira muito promissora. Mas o que ela não imaginava era que o encontro casual em seu bar favorito mudaria o curso de sua vida para sempre. Em fevereiro de 2001, enquanto comemorava seu aniversário de 24 anos no bar The Poor House, Michelle conheceu Jason Young. Jason, que acidentalmente derrubou uma taça de vinho em Michelle, desculpou-se e pediu uma bebida para ela. Os dois se deram bem, principalmente porque eles torciam para o mesmo time de futebol americano. Logo em seguida, os dois começaram um relacionamento sério. Jason, um vendedor, começou a fazer frequentes viagens de vendas para Hawley, embora essas visitas fossem mais para ver a Michelle do que para trabalhar. Mais tarde, ele se mudou para a cidade e os dois começaram a viver juntos. O relacionamento deles progrediu rapidamente. 2 anos após o primeiro encontro, Michelle descobriu que estava grávida. Embora nenhum dos dois tivesse planejado um bebê tão cedo, e Jason até já tinha comentado sobre não ter filhos ou casar naquele momento, a notícia os aproximou. Em parte por amor e em parte por necessidade. Michelle não tinha seguro de saúde, o que tornava o parto nos Estados Unidos muito caro. Então, o casal decidiu se casar. Em agosto de 2003, Michelle e Jason se casaram. O dia foi inesquecível e em todas as fotos eles estavam sorrindo, mostrando o quanto estavam felizes. Apenas 7 meses depois, em 29 de março de 2004, eles deram as boas-vindas à sua filha, Cassidy Elizabeth Young. O que parecia ser um romance de conto de fadas, para quem via de fora, tinha na verdade muitos problemas. Enquanto Michelle abraçava a maternidade e se concentrava em construir uma família, Jason parecia lutar com a transição de solteiro para um homem de família. Amigos e familiares descreveram mais tarde um relacionamento tumultuado, repleto de discussões frequentes. O comportamento de Jason frequentemente entrava em choque com a abordagem mais pé no chão e voltada para a família de Michelle em relação à vida. Os conflitos do casal não se resumiam apenas nas diferenças de personalidade. Havia problemas mais graves em suas desavenças, que revelavam tensões profundas. O passado de Jason foi questionado quando sua ex-namorada comentou mais tarde sobre seu comportamento fisicamente abusivo durante o relacionamento deles, sugerindo um padrão preocupante que pode ter continuado em seu casamento com Michelle. Além disso, ele começou a ter um caso com uma mulher que frequentou a Universidade da Carolina do Norte com Jason e Michelle, na década de 90. Mais tarde, ela revelou que Jason havia expressado infidelidade em seu casamento e um desejo de estar com ela. A tensão entre o casal não passou despercebida para aqueles ao redor deles. A mãe de Michelle, Linda, com quem Michelle falava quase diariamente, ficou cada vez mais preocupada com o relacionamento da filha.
Isso levou a atritos entre Jason e sua sogra, pois ele não gostava que Michelle fosse tão próxima de sua mãe. Na primavera de 2006, o casal enfrentou um evento trágico que testou ainda mais seu relacionamento. Michelle engravidou, mas logo depois, ela e Jason se envolveram em um grave acidente de carro enquanto visitavam os pais dele, e dias depois ela teve um aborto, adicionando outra camada de estresse ao seu casamento já tenso. Apesar desses desafios, Michelle permaneceu comprometida com sua família. No outono de 2006, ela estava grávida mais uma vez, e esperava que isso fosse um recomeço para os dois. Na noite de 2 de novembro de 2006, Michelle Young se acomodou na cama com sua filha de 2 anos, Cassidy. Ela estava grávida de 5 meses de seu segundo filho e tinha acabado de passar uma noite tranquila em casa assistindo Grey's Anatomy com um de seus amigos que tinha ido visitá-la. Jason tinha saído mais cedo para uma viagem de negócios, planejando passar a noite em um hotel antes de sua reunião na manhã seguinte. No dia seguinte, a irmã de Michelle, Meredith Fisher, chegou à casa dos Young. O Jason tinha ligado para ela e perguntado se ela poderia ir até a casa deles para pegar ali algumas impressões que ele sem querer tinha enviado para a impressão de casa. Então, a irmã foi lá, entrou na casa e percebeu que tudo estava muito silencioso, mas era silencioso demais. Então, ela estava sentindo um incômodo com aquilo e ela decidiu ir até o quarto do casal. E quando ela chegou lá, ela encontrou uma cena chocante. Michelle estava deitada de bruços ao lado da cama, cercada de sangue. As paredes estavam cheias de respingos de sangue e pegadas ensanguentadas se arrastavam pelo chão. Ao lado do corpo sem vida de Michelle estava uma boneca, que se acredita ter sido colocada ali pela pequena Cassidy, que viu toda a cena. Enquanto Meredith tentava compreender o que tinha acontecido, Cassidy rastejou para fora debaixo da cama principal. Meredith pegou sua sobrinha e correu para ligar para a emergência, dando início a uma investigação que descobriria segredos perturbadores que destruiu a fachada de uma família aparentemente perfeita. Quando os detetives chegaram à residência, eles foram confrontados com uma cena de crime que revelava um ataque que foi muito brutal. Michelle havia sofrido ferimentos extensos, incluindo traumatismo craniano, múltiplas fraturas e a perda de alguns dentes. A gravidade da agressão sugeria um crime passional, levando os investigadores a olharem atentamente para aqueles mais próximos de Michelle. Com certeza, quem cometeu aquele crime estava com muita raiva dela. O foco inicial, como de costume, caiu em Jason Young, mas seu álibi parecia confiável à primeira vista. Jason havia se registrado em um hotel em Virgínia, a cerca de 240 quilômetros de distância de sua casa, aproximadamente às 11 horas da noite do assassinato. Ele havia comparecido à reunião de vendas na manhã seguinte, antes de dirigir até a casa de seus pais, conforme estava planejado. Mas à medida que os detetives investigavam mais a fundo, rachaduras começaram a aparecer na história de Jason. O recepcionista noturno do hotel, Kit Hicks, relatou ter encontrado uma das saídas de emergência do terceiro andar escorada com uma pequena pedra, nas primeiras horas de 3 de novembro. Mais suspeito, a câmera de vigilância que cobria aquela saída foi desconectada e mais tarde foi encontrada, apontada para o teto. A análise forense dos registros telefônicos de Jason mostrou várias ligações rápidas, feitas por volta das 7h40 do dia 3 de novembro, a cerca de 48 quilômetros do hotel. Essas ligações, cada uma com duração de menos de 10 segundos, fez com que os investigadores imaginassem as ações de um indivíduo em pânico. Além disso, Jason chegou meia hora atrasado para sua reunião de vendas naquela manhã, o que não era comum. Um importante avanço ocorreu quando um frentista de um posto de gasolina, na rota que Jason costumava seguir, relatou um encontro hostil com um cliente que correspondia à descrição dele, nas primeiras horas de 3 de novembro. Esse incidente se revelou uma peça crucial de evidência, que até mesmo desafiava o álibi elaborado por Jason. Segundo o depoimento do frentista, um homem que se encaixava na descrição de Jason chegou ao posto de gasolina nas primeiras horas da madrugada.
De acordo com as regras do posto naquela hora da noite, o frentista solicitou que o homem apresentasse uma identificação e um cartão de crédito para verificação antes de abastecer. Mas esse pedido provocou uma reação inesperada e muito agressiva por parte do cliente. O cliente ficou visivelmente agitado, recusando-se a apresentar a sua identificação, o que resultou em uma discussão. Testemunhas relataram que ele disse insultos e palavrões ao atendente. Seu comportamento foi tão extremo que deixou uma impressão marcante na equipe. O confronto culminou com o homem jogando uma nota de $20 no balcão, abastecendo apenas $15 em gasolina e indo embora. Apesar das crescentes evidências circunstanciais, o caminho para a justiça em relação a Michelle não foi fácil. Em junho de 2011, quase 5 anos após sua morte, Jason Young enfrentou seu primeiro julgamento, mas o júri não conseguiu chegar a um veredito, resultando em um julgamento anulado. Os promotores se reorganizaram e fortaleceram seu caso. Em fevereiro de 2012, Jason Young foi novamente a julgamento pelo assassinato de sua esposa. Dessa vez, a promotoria apresentou uma narrativa mais abrangente, entrelaçando os diversos elementos de evidência em uma culpa por parte do réu. À medida que o julgamento avançava, um retrato mais perturbador do casamento deles começou a aparecer. Amigos e familiares testemunharam sobre um relacionamento turbulento, repleto de discussões. A ex-namorada de Jason subiu ao banco das testemunhas, relatando casos de abuso físico durante seu relacionamento com ele, sugerindo um padrão preocupante de comportamento. A promotoria também trouxe à tona o caso extraconjugal de Jason com uma mulher que havia estudado na universidade junto com ele, Michelle. O depoimento dessa mulher revelou que Jason havia manifestado profunda infelicidade em seu casamento e um desejo de estar com ela, fornecendo um possível motivo para o crime. Provavelmente o testemunho mais perturbador tenha vindo da professora do jardim de infância de Cassidy. Ela relatou que, enquanto brincava com bonecas, a criança disse: "Mamãe tem levado surras", seguido por: "Mamãe tem machucados por todo o corpo, coisas vermelhas por todo o corpo". Essas palavras inocente traçaram um quadro horripilante do que a criança pode ter testemunhado, causando um impacto profundo no tribunal. Evidências forenses foram fundamentais no julgamento. Especialistas testemunharam que as pegadas ensanguentadas na cena do crime correspondiam ao tamanho e padrão de um par de sapatos que Jason havia adquirido 1 ano antes do crime, acrescentando mais uma peça ao quebra-cabeça. Além disso, o júri ouviu depoimentos de vizinhos que afirmavam ter visto um carro branco, semelhante ao de Jason, estacionado ao lado de fora da casa dos Young na noite do crime. Apesar da ausência de uma arma do crime ou de evidências diretas ligando Jason à cena, o peso acumulado das evidências circunstanciais foi convincente para o júri. Após uma deliberação, eles retornaram com um veredito. Jason Young foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau. Ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Em 2017, ele apelou para um terceiro julgamento, mas seu pedido foi rejeitado, solidificando sua sentença de prisão perpétua. Esse desfecho ressaltou a solidez do caso contra ele e reafirmou o compromisso do sistema da justiça em responsabilizar o assassino de Michelle. A condenação de Jason trouxe justiça para Michelle, mas não conseguiu apagar a tragédia que afetou sua família. Cassidy, privada de ambos os pais, em um evento devastador, encontrou um novo lar com sua tia Meredith e o restante da família de Michelle. Eles enfrentaram o desafio imenso de criar uma criança que testemunhou um trauma que a gente nem consegue imaginar para uma idade tão jovem. A mãe de Michelle, a Linda, não perdeu apenas a sua filha, mas também um neto que não havia nascido. O vazio deixado em suas vidas era enorme, um lembrete constante da jovem vibrante cuja vida foi tragicamente interrompida. Essa dor profunda serviu como um luto permanente, marcando cada dia com a ausência de Michelle e o potencial que se foi. O caso teve um impacto muito grande na comunidade, servindo como um alerta severo de que a violência doméstica pode se esconder por trás das fachadas mais perfeitas.
A história de Michelle gerou discussões sobre os sinais de alerta em relacionamentos abusivos e a importância de oferecer apoio àqueles que podem estar presos em situações perigosas. Essa conscientização ajudou a criar um diálogo sobre a necessidade de prevenção e intervenção, destacando a urgência de combater essa questão social. Nos anos desde a morte de Michelle, sua família trabalhou para manter sua memória viva, focando no impacto positivo que ela teve durante sua vida. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso que infelizmente acontece muito, nós temos vários casos parecidos como esse aqui. Eu acredito que naquele momento que ele ligou para a irmã da Michelle, pedindo que ela fosse lá pegar aquelas impressões, ele meio que, confessou o crime, porque não fazia o menor sentido ele ter pedido aquilo, mas acredito que ele estava tão desesperado que ele queria que alguém encontrasse o corpo dela. Então, ele foi lá e fez esse pedido à irmã. Deixem aqui nos comentários o que vocês pensam dessa atitude diferente, incomum que ele teve. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.